Boa noite. Então, todo mundo já com sono? Muito bem, vamos continuar os nossos estudos sobre o jejum. Semana passada, nós falamos sobre o jejum ainda no Antigo Testamento, mas na história em que Davi perde o seu filho ali, quando Deus decide levá-lo por conta do seu pecado. Então, Davi jejuou, orou, e quando a criança faleceu, ele entendeu que não precisava mais jejuar, nem orar por aquele motivo. Então ele entendeu que não era mais momento do jejum. O jejum é uma prática que normalmente, segundo os textos da Escritura, ela é utilizada junto com a oração nos momentos de dificuldade, nos problemas, para vencer pecados. Então o que é que você faz? Você jejua e ora. Nós temos o costume de querer as coisas fáceis demais. Passamos por problemas e dificuldades e nem sequer oramos. E quando oramos é uma oração pontual. Não temos o costume, por causa da nossa cultura moderna, uma cultura imediatista, apressada, rápida, nós não temos o costume de orar e ter momentos, como cantamos aqui, momentos a sós com Deus e jejuar, para que o Senhor escute a nossa oração. Nós vamos ver outro exemplo de jejum aqui, ligado agora a uma tomada de decisões difíceis. Na sua vida, como na minha, nós constantemente temos que tomar decisões difíceis. E essas decisões difíceis são difíceis porque envolvem problemas, sofrimentos, dificuldades, mas você tem que tomar. Você já pensou? Dar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos, décadas atrás. Eu tinha um amigo, muito amigo, né? Só tinha um problema, ele não era crente. E eu já tinha evangelizado, tinha feito tudo, né, levado para a igreja, mas nada dava certo. Ele não queria crer em Jesus, ele fazia até brincadeira, né, com as coisas, né, do evangelho. Resultado, eu era um adolescente, Deus me iluminou, o Espírito Santo de Deus, e eu cheguei à seguinte conclusão: ou eu termino essa amizade, ou eu vou para o mundo. Porque ele era um amigo muito bom, muito legal, né? Tudo que eu precisava, ele estava lá. Então, resultado, tive que terminar a amizade, né? Não foi fácil, certamente, mas você tem que escolher, você tem que ter esse entendimento, né? Ou eu sabia, ou eu ia sendo arrastado para o mundo com ele, porque eu gostava muito dele, ou eu cortava essa amizade e continuava a minha fé com o Senhor Jesus Cristo. Decisão difícil para um adolescente, né? Talvez para um adulto nem tanto, mas para um adolescente muito difícil. Todos nós temos decisões difíceis. E quando você tiver essas decisões muito difíceis para tomar, você se sente até fraco, ou sem entendimento, ou sem sabedoria, é o momento de oração e jejum. Olhe Esté capítulo 4, verso 16. Esté 4, 16. Diz assim, Esté aqui falando: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então veja que decisão difícil essa mulher tinha que tomar. Os judeus ainda estavam sob a dominação do Império Persa. Aqui o rei Assuero, ela era uma das rainhas deste rei Assuero. E a situação aqui é que Ramã, um dos, digamos assim, ministros de Assuero, ele queria que Mordecai se prostrasse diante dele. Mordecai, um judeu já velho e entendido, não ia se prostrar diante, né, de um persa. E então, por conta disso, Ramã persuadiu o rei a matar todos os judeus. E foi feito o decreto de que todos os judeus seriam mortos. Esté capítulo 3, verso 11. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado, de teu agrado. O rei disse para
Ramã. E então Ramã tinha o poder para exterminar o povo judeu por causa de Mordecai. Quando Mordecai soube que o povo judeu seria exterminado por causa dele, ele ficou extremamente abalado, ele ficou aterrorizado. No verso 15, Esther 3,15 diz assim: os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. Suzã era a capital do Império Persa na época, O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Havia muitos judeus ali que, desde o período da Babilônia, tinham sido deportados, já eram filhos dos filhos desses deportados que já estavam em Suzã. E então a cidade ficou perplexa, enquanto o rei e Ramã estavam bebendo e comemorando. Para eles era algo comum exterminar um povo. Olha o capítulo 4, verso 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, primeiro foi dada a proclamação, não só em Suzã, que era a capital do Império Persa, mas em todas as províncias. E havia muitos judeus espalhados pelo mundo, persa na época. E então eles começaram a chorar, se lamentar, ficar de luto, e no meio disso vinha o jejum. Então, o jejum sempre se exerce em momentos de dificuldade, e sempre acompanhado da oração. Aqui no livro de Esther, nós temos algo esquisito. É um dos 2 textos da Escritura, e tem muitos textos sobre jejum. Mas esse é um dos 2 textos da Bíblia onde o jejum não está ligado à oração. Todos os outros textos, jejum e oração. Mas aqui não. Muito provavelmente é uma inferência da incredulidade desses judeus. Porque o jejum por si só não significa nada. O jejum só tem sentido quando é acompanhado de oração, de fé e do entendimento do que significa o jejum. Como nós falamos quarta passada, o jejum não é uma penitência, também não é uma forma de barganhar com Deus, mas é um ato de adoração a Deus, onde você mostra ao Senhor o quanto você está comprometido com aquela situação, com aquele problema e com a vontade de Deus na vida da pessoa que jejua e ora, ou do povo que está jejuando e orando. Então é um compromisso. E nós devemos começar a usar essa prática. Estamos vendo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também é muito comum a prática de jejum e oração. Mas esses judeus estavam jejuando. Talvez, não com tanta fé quanto deveriam. O jejum aqui podia muito bem ser uma prática cultural, mas estavam jejuando. E então, olha Esther capítulo 4, verso 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Esther estava no palácio, ela ficava num harém, com os eunucos, cuidando das esposas do rei. Ela era uma das esposas do rei. Mas ela tinha um servo pessoal, e esse servo foi enviado para falar com Mordecai. E Mordecai enviou por este servo a Esther o decreto para assassinar todos os judeus naquele período. E então ele deu essa instrução para que ela entendesse o que estava acontecendo e tomasse alguma providência. A ideia foi: vá ao rei e peça misericórdia. Mas como nós sabemos, naquela época ninguém podia ir ao rei se o rei não chamasse. O rei tinha que chamar. Se você fosse falar com o rei persa, que era uma divindade na época para eles, e o rei não quisesse falar com você, independente do seu posto no império, você seria morto. Então Esther iria arriscar a própria vida para que o povo judeu não fosse morto naquele período. Agora, o rei poderia estender o cetro dele. Se ele estendesse o cetro, aquela pessoa poderia vir falar com ele. Então, no verso 11, nós lemos assim, Esther 4:11.
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Se ela não foi chamada nesses 30 dias, provavelmente o rei não estava mais querendo saber de Esté naquele momento. Resultado, Esté não estava muito interessada, até esse versículo, a arriscar sua vida pelo povo judeu. E então, Mordecai diz assim no verso 13, Esté 4,13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Então ele era um tio dela e ele pressionou. Não imagine que só porque você está aí protegida, você também não será morta. E então chegamos no verso 16. Vai, aí a resposta de Esté para Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Decisão difícil. Ela não queria tomar esta decisão, ela poderia morrer. Ela estava numa situação confortável, relativamente, porque existem muitas questões aqui, da própria Esté estar em pecado, sendo um tipo de esposa para o rei persa, e outras questões que envolvem a situação dela, mas relativamente protegida. O fato é que não foi enquanto Mordecai fez essa pressão. Você também pode morrer. E então ela foi, talvez com medo, mas deixando muito claro, jejuem por mim. Ela acreditava que o jejum era muito importante, e é acompanhado da oração, para que o Senhor tenha a sua misericórdia. Não é uma barganha, o jejum não é uma barganha, não é uma penitência, mas é uma forma de você buscar a Deus, buscar o favor e a misericórdia do Senhor. Quando acompanhado de oração, o jejum é muito eficaz. Quando acompanhado da motivação e da adoração correta, o jejum certamente possui bons resultados. Um outro exemplo é o de Neemias. Para a gente fechar essas decisões difíceis, elas devem ser tomadas com jejum e oração. Se você for tomar uma decisão difícil na sua vida, oração e jejum. Normalmente essas decisões difíceis têm a ver com o quê? Com problemas, situações complexas. Olhe Neemias capítulo 1, verso 3. Disseram-me, os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então imagine isso para o povo daquela época. Muitos foram exilados, houveram 3 deportações para a Babilônia, mas alguns ficaram na terra. Só que a terra ficou abandonada, né? A cidade destruída, eles ficaram vivendo em ruínas por mais de 70 anos até esse momento aqui. Estavam vivendo em extrema pobreza. O gado foi levado, eles ficaram na miséria mesmo. E então Neemias ouviu essa notícia, isso aqui já aproximadamente por volta de 440 a.C. O cativeiro começou em 586 a.C. O retorno do cativeiro foi em 520 aproximadamente. Então, você percebe que está tudo muito próximo, pensando no conceito da história antiga. Olha o verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, Neemias dizendo aqui, né? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias, ouvindo a tragédia que tinha acontecido ao seu povo, por causa do pecado do próprio povo, pecado de idolatria, Neemias lamentou, chorou, e junto disso, o que é que ele fez? Jejuou. E ele esteve orando a Deus. E não estendendo tanto, nós sabemos que a oração de Neemias foi para saber o que ele ia fazer. Ele não achava certo ele não fazer nada. Ele era um copeiro do rei, mas não quer dizer que ele só servia vinho.
O copeiro do rei era uma pessoa de extrema intimidade com o rei, era um conselheiro, era alguém a quem o rei falava abertamente, pedia sugestões, era um criado, sim, mas de extrema confiança. E então Neemias ia se arriscar pelo povo, e foi o que ele fez, e pediu para ir a Jerusalém, para ser o governador da província da Judeia e poder reconstruir os muros e organizar a cidade do seu povo. Decisão muito difícil, onde ele poderia também perder a vida se o rei não gostasse, né, da proposta dele. Na verdade, ele nem chegou a fazer a proposta, o rei o viu triste e perguntou, né? Na verdade, foi assim. E então ele colocou a situação do seu povo e o sofrimento. Situações difíceis, muitas vezes temos que tomar decisões complicadas, e muitos crentes tomam decisões sem orar e sem jejuar. Simplesmente tomam decisões. Não é assim. Se você tem uma decisão difícil para tomar e você está sendo pressionado, não deixe que as pessoas ou o tempo, a urgência te aperte. Você diz, não, peraí, Deus é soberano, eu vou orar e jejuar. Né? Você não precisa dizer para a pessoa, você está dizendo para você mesmo. No tempo certo, eu lhe dou a resposta, mas agora eu preciso pensar. Aí você vai jejuar, orar e ver o que Deus vai falar a você através da Escritura e certamente através do Espírito Santo de Deus na sua vida. O jejum era uma prática comum no Antigo e no Novo Testamento. Mais uma vez, não é uma forma de barganhar com Deus, não é penitência, mas é mais uma expressão de adoração a Deus, junto com a oração, mas utilizado nos momentos de dificuldade. Quando você está comemorando, você não faz jejum, você faz um banquete, não é verdade? Quando você está sofrendo, jejum e oração. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos muito pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos cristãos cada vez mais comprometidos com o Senhor, com a tua palavra, com a tua vontade, e que o jejum, Senhor Deus, seja uma realidade nas nossas vidas, não para exaltação pessoal, nem para uma prática errada de penitência ou de barganha contigo, mas sim uma forma de te adorar e de suplicar o teu favor. Nós somos muito orgulhosos, Senhor, e não sabemos muitas vezes nos humilhar diante de ti. Nos abençoa com a tua palavra para exercermos essas verdades. É que eu te oro e peço no nome do Senhor Jesus. Amém.